O que as pessoas gostariam de ver em um líder? O que as pessoas gostariam de ver em uma pessoa que inspira ela, que faz ela crescer, que faz ela evoluir? Porque hoje vivemos, de uma certa forma, uma crise de lideranças dentro das organizações. Olá, líder, tudo bem com você? Meu nome é Diogo Xavier, seja bem-vindo aqui a mais um episódio. E eu quero conversar com você um pouco sobre isso. Quero explorar um pouco aqui o porquê que muitas vezes está tão desafiador tanto exercer a posição de liderança, que é o lado do líder, quanto no papel do colaborador, ter líderes que inspiram eles. E antes da gente começar a bater esse papo, eu convido você a seguir o nosso podcast, tem um botão seguir aqui em cima. Vá lá, aperta o botão seguir e ativa o sininho. Isso é importante para você não perder os próximos episódios. É fundamental que você faça isso para você continuar informado ou informada e ter o melhor do conteúdo aí de liderança e gestão de pessoas para que você possa prosperar na cadeira que você senta hoje. E compartilha com pelo menos um amigo que precisa escutar essa mensagem. De repente você pode ser o canal de luz que vai contribuir com essa pessoa e desenvolver ela. Eu sempre falo, o líder é um desenvolvedor de pessoas. Conto com a sua contribuição e cumprir o seu papel de líder, né, que é desenvolver aqueles que estão ao seu redor, tá bom? Vamos lá, líder. Por que tá tão desafiador essa questão de papel de liderança? Por que é desafiador tanto do lado do líder quanto do lado do colaborador? O primeiro ponto que acontece é que muitas vezes as pessoas, elas são colocadas na cadeira de liderança, de repente porque ela foi uma excelente colaboradora ou ela é uma excelente colaboradora, então ela faz bem o trabalho dela, aquilo que ela se comprometeu a executar, ela executa muito bem. Contudo, essa pessoa muitas vezes, quando assume um papel de liderança, não é mais sobre a entrega dela. Olha que interessante. Não é mais sobre aquilo que ela é muito boa, mas é sobre a capacidade dela em ser boa com as pessoas e fazer com que as pessoas entreguem o melhor dela. Só que, como fazer isso se você não teve um preparo ou uma noção de como exercer isso? E tem alguns papéis que o líder precisa fazer. Agora ele precisa aprender, a primeira coisa que ele precisa entender é que não é mais com as mãos dele que ele vai fazer isso. Não é mais com as suas mãos. Com as suas mãos você é bom, você é boa, você já exerce bem. Mas agora é com as mãos das pessoas. Se é com as mãos das pessoas, o que você precisa aprender agora a fazer? A lidar com pessoas. Aprender como lidar com pessoas. Seja aprender a lidar com pessoas difíceis, seja aprender a lidar com pessoas inseguras, pessoas que têm medo, pessoas que procrastinam, pessoas que são lentas, pessoas que são ágeis, pessoas que são ansiosas. Você vai precisar administrar emoções a maior parte do tempo. Você vai precisar identificar as motivações das pessoas. E para você fazer isso, líder, tem que ter sensibilidade. Tem que olhar na alma das pessoas. Tem que aprender a identificar o que está por trás do olhar das pessoas. Tem que ter mais sensibilidade com as pessoas. E horas, o que mais está faltando no mundo? O que mais está faltando dentro dos ambientes? Líderes que têm essa paciência. Líderes que têm esse olhar, de olhar no fundo dos olhos das pessoas. Líderes que têm filtro também, de saber selecionar bem as pessoas que vão trabalhar com eles. Eu sempre falo que gestão de pessoas começa na contratação. Se você não entende qual é a cultura que você quer colocar no seu ambiente, você vai acabar trazendo pessoas aleatórias. E aí você vai convidar o seu primo, você vai convidar o seu amigo de infância, porque, coitado, tá precisando de emprego. Você vai trazer o vizinho. E quando você trabalha em um ambiente, você sempre está em busca dos resultados. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é
Qual é a cultura que eu quero aqui? Que tipo de mentalidade eu quero aqui? Essas pessoas têm a mentalidade semelhante com o que eu penso de crescimento, de expansão ou não? Essas pessoas têm os valores que eu acredito, ou seja, aquilo que realmente importa dentro do ambiente, aquilo que irá nortear as nossas decisões aqui dentro, porque se não tiver isso também, você vai trazer pessoas que não estão com os valores alinhados com aquele ambiente. Você quer um exemplo? Imagina você dentro da sua casa e você é uma pessoa. Vou chutar um exemplo aqui, tá? Você é uma pessoa que tem o hábito de jantar em família. Isso é um respeito com a sua família. Então, você gosta de jantar em família. E aí você trouxe uma pessoa para dentro da sua casa que ela não respeita isso. Na hora do jantar, ela tá lá deitada na cama, assistindo série. É, cara, não respeita esse momento. Isso vai começar a te incomodar, não vai? Então, a cultura é a forma como as pessoas pensam e agem dentro do ambiente, e se elas não estiverem alinhadas com aquilo que você acredita, com a sua mentalidade, vai dar problema. De repente você é uma pessoa que a sua mentalidade é focada em resultado, é focada em expandir, é focada em crescer. Aí você traz pessoas que não acreditam no trabalho, que tá ali por estar, não vai dar problema? Vai dar problema. Então, olha só a importância. Gestão de pessoas começa no momento da contratação. E é importante você conversar com as pessoas. É importante quando você for recrutar alguém, você ligar para quem foi o gestor dela, o chefe dela, para que você possa pegar referências. Porque se você não pegar referências, como que vai fazer? Vai colocar a pessoa que apareceu ali, tá tudo certo? Eu sei, tá desafiador contratar. Todas as pessoas que contratam tá com esse mesmo desafio. Não tá fácil encontrar a pessoa certa para o lugar certo. Mas a gente tem que fazer o básico bem feito. E o básico bem feito é: sua gestão de pessoas vai começar no momento que você contrata, no momento que você traz a pessoa certa para o lugar certo. Mas antes disso, líder, é preciso que você, como líder, saiba para onde você vai. Se você não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Já ouviu falar essa frase, né? E é bem isso. Líderes que inspiram, as pessoas percebem que ele tem muito claro para onde ele quer ir. Ele sabe estabelecer metas, ele sabe estabelecer direção, ele tem uma ambição de crescimento. Então, líderes que inspiram, as pessoas olham e falam: cara, talvez essa pessoa nem esteja ainda no estágio que ela deveria estar, mas ela está indo para lá. O comportamento dela mostra que ela está num caminho legal. Então, cara, eu vou seguir essa pessoa, porque eu sei que eles estão num caminho bacana. Ele tem uma mentalidade, ela tem uma mentalidade de crescimento. Eu sempre falo que dificilmente um líder vai inspirar se ele não tiver ambição. É importante a gente separar o que é ambição e o que é ganância, que as pessoas confundem muito. Tem gente que se culpa porque ele tem ambição, porque ele acha que de repente é errado. Não, não preciso de tanta coisa, pelo amor de Deus, não. Não, cara, quem não tem ambição não cresce. A ambição é sua vontade de crescer. É sua visão de futuro para onde você quer ir e você buscar aquilo. Olha, como as pessoas vão te seguir se a sua ambição é pequena ou se talvez nem exista ambição? Como que as pessoas seguem um líder assim? Não segue, não segue. As pessoas querem se inspirar em um líder. As pessoas querem olhar para esse líder e falar: cara, eu posso vencer junto com essa pessoa. Ela vai me ajudar a ter sucesso. Só que você tem que estar em busca do seu sucesso em primeiro lugar. E pessoas de alta performance, pessoas que performam bem, pessoas inteligentes, dificilmente vai ficar ao lado de líder que não se desenvolve, que não busca o seu autodesenvolvimento, porque elas querem se inspirar. E se ela vê que você não tem tantas ambições assim, que você tá tudo bem, aqui onde a gente tá, a gente se acomodou, paramos aqui, não espere que as pessoas fiquem ao seu lado. Então a minha pergunta para você, líder: como é que tá a sua ambição?
Líder, rapidinho, deixa eu te dar um recado antes da gente continuar os nossos estudos aqui. Você sabe que a cadeira que você tá, líder, é uma cadeira que vai exigir de você boas decisões. Vai exigir de você coragem, vai exigir de você que você tenha respeito do seu time, vai exigir que você tenha sucesso. Esse é o desafio da cadeira de liderança. E quanto mais você adia o seu desenvolvimento, coisas não tão agradáveis podem acontecer. E é claro que não é isso que você quer. Então, pensando nisso, o que, que a gente abriu como oportunidade, líder? E eu e você podemos bater um papo. Foi essa oportunidade que a gente abriu. Então, você vai ver aqui embaixo na descrição, ou o meu WhatsApp, ou um link. Clica nele e se inscreve, porque você vai ter a oportunidade de bater um papo e, de repente, você descobrir formas de como você pode ser um líder melhor, de como você pode não tomar decisões sozinho ou sozinha, tomar decisões mais assertivas para que você tenha sucesso na sua liderança. E é isso que nós aqui do Leaderflix desejamos para você. Então, se você tem interesse de participar de uma mentoria inteiramente gratuita, online, de qualquer lugar do mundo, por favor, clica aqui no link abaixo, já se inscreve para que você possa ter essa oportunidade onde eu vou bater um papo com você, a gente vai combinar as agendas e aí eu quero entender com você o seu cenário. Se fizer sentido para você, quem sabe a gente continua o nosso processo, assim como nós temos os nossos clientes das Óticas Diniz, BioEdTech, Major Beauty Club, inúmeros mentorados espalhados no Brasil e no mundo, da Nova Zelândia, da Austrália, Canadá, Estados Unidos, muitas pessoas participam da nossa mentoria e estão tendo sucessos brilhantes. Então, é isso que eu desejo para você também. Então, o primeiro passo é se inscrever para a nossa mentoria gratuita, para eu entender o seu cenário. De repente, você já sair dessa mentoria com uma direção. E se fizer sentido para você se aprofundar, nós podemos iniciar uma mentoria bem interessante, bem legal, que vai fazer uma grande diferença aí para o seu sucesso. O link está aqui embaixo. Clica aqui agora, já se inscreve antes que essa oportunidade seja encerrada. Bons estudos, líder! Uma coisa fundamental, né? Se o líder não tiver, eu diria que é o princípio, é o básico, é a sua integridade. Não adianta você ficar falando mal da pessoa ali no cafezinho. Não adianta você entrar em rodinhas de fofocas. Não adianta você ser uma pessoa que tá sempre criando uma intriguinha, que tá colocando alguém pra vigiar alguém. Cara, se o caráter for frágil, as pessoas não vão ter confiança. Se um dia você tá de um jeito e de outro você tá de outro, as pessoas não vão ter confiança. Se você não tem palavra, o que que é não ter palavra? Isso eu considero uma das coisas mais graves na liderança. É a falta da palavra. Se faltar palavra, as pessoas perdem a confiança em você. Ó, você promete tal data vai acontecer isso e não acontece. Ó, tal horário eu vou estar em tal lugar e você não está lá. Será que as pessoas vão confiar em você? Por que será que a gente está com tanta crise de liderança hoje? Será que o caráter, o que que é o caráter? Caráter não é só o fato de você ser honesto ou não. Caráter são as características comportamentais que vêm de dentro do líder. São sobre os seus valores internos, aquilo que você valoriza. Então, por que que existem os contratos? Porque muitas vezes as pessoas faltam com a palavra. Porque se todos tivessem palavra, talvez nem de contrato a gente precisaria. Se eu e você combinam uma coisa, pô, cara, eu vou te entregar. Só que, por que que muitos líderes perdem a confiança das pessoas? Porque ele fala uma coisa e ele não cumpre com aquilo que ele fala. E se você não cumprir com aquilo que você fala, tem uma deficiência de caráter aí. Não se sinta culpado e não se sinta culpada. Calma. Aqui é o nosso ambiente de desenvolvimento. A gente está aqui para discutir sobre isso. Discutir sobre coisas que poucas pessoas falam aí fora. E essa é uma delas. Trabalhar suas virtudes. Um líder que não trabalha suas virtudes,
os seus valores internos, aquilo que ele valoriza, cara, dificilmente as portas irão se abrir para esse líder. Dificilmente as pessoas confiarão nesse líder, porque sabe que muitas vezes ele não vai cumprir com a palavra. E aí as portas começam a se fechar para você, as pessoas não confiam mais em você. As pessoas não querem mais fazer negócios com você. As pessoas não querem mais te contratar. O seu time não abraça causas junto com você, porque faltou a palavra. E quando você tem o seu caráter muito bem construído, o que que você tem do outro lado? A integridade. Enquanto o caráter é do lado de dentro, a integridade é quando você expressa isso ao mundo. É quando as pessoas já conseguem enxergar isso. E se elas não conseguem enxergar a integridade de você, as portas começam a se fechar. O que que é o caráter frágil? É quando eu não me aguento e vou falar mal de alguém pelas costas. É quando eu não cumpro com aquilo que eu falo. Então a minha pergunta para você, se fosse dar uma nota hoje de 1 a 10 ao seu caráter, que nota você daria? A nota que você deu faz as pessoas confiarem em você? Faz o seu time confiar em você? Faz os parceiros abrir portas para você? Ou só tem se fechado as portas? É muito feio quem não tem palavra. É muito feio você prometer uma data e não cumprir. Você prometer uma entrega e não cumprir. A sua marca pessoal começa a ficar queimada nos ambientes. E por isso que muitas pessoas não confiam nos líderes. Então, tudo isso que a gente está conversando, é importante você refletir para você ver, cara, tem coisas muito mais profundas que fazem as pessoas não confiarem em um líder. E aí a gente não entende por que, que as pessoas não engajam. Quer ver um outro comportamento horroroso também de líder? É quando vai, ele quer falar algo para alguém, mas aí ele não tem coragem de falar. Aí sabe o que ele faz? Ele coloca o nome de um terceiro, fala que é um terceiro que tá falando. Cara, não faz isso. Não faz isso. Porque aí você joga uma pessoa do seu time contra o outro. Você falha de caráter também. Seja transparente. Se é você que está falando, usa sua transparência. Fala com jeito com as pessoas. Prepara as pessoas antes de falar. Mas use como se fosse você. Não se esconda atrás de uma outra pessoa. Isso faz as pessoas perderem a confiança em você. Faz o seu time não acreditar em você. E eles percebem, tá? Deixa eu te contar um segredo. Eles percebem. Não acho que eles não percebem. Eles percebem. Então, uma outra característica, uma outra virtude de um líder que as pessoas confiam é a transparência. É a transparência. Cara, explica o fato para as pessoas. É isso aqui. Eu não vou te prometer coisas que eu não consigo cumprir. É isso aqui, porque senão você vai ser aquela pessoa que vai dar a palavra e não vai cumprir. Então seja transparente. O que você consegue entregar para essa pessoa? Até onde você consegue ir com essa pessoa? Um outro comportamento também que faz o seu time não querer ficar contigo, cara, é o microgerenciamento. Sabe, você querer mexer nos detalhes, toda hora você tá cobrando a vírgula. Você tem que ter, cara, uma reunião semanal de resultado, de entrega. Isso é gestão. Reunião semanal de como estão as entregas. O que que tá, e aí, cara, o que que tá bloqueando as nossas entregas?
Semanal. Pega um dia da semana, marca aí. Vai ser toda terça, é toda terça, toda segunda, é toda segunda. Mas você faz os encontros com as pessoas para ver se tá rolando a entrega. Mas minimamente você precisa saber para onde você tá indo. Isso é fazer gestão. Olha só, a gente já sai um pouco de liderança, começa a entrar em gestão. Então, se você não tiver essa visão, semanalmente, reunião de entrega com o time, para saber se a gente está entregando, se obstáculo, se tem algum obstáculo no meio do caminho. Uma vez por mês, reunião de resultados. E a cada 3 meses, revisar a meta, para onde nós estamos indo. Ainda continuamos a caminhar por aquilo que a gente definiu há 3 meses atrás? Isso é gestão. O gestor faz isso. O gestor faz isso. Só que aí você vai precisar o quê? Lidar com pessoas. Só que tem um ponto fundamental, né? Se você não trabalhar bem, isso que eu vou comentar com você, esquece. Como é que tá suas emoções? Como está suas emoções, líder? Você é uma pessoa que oscila muito, um dia você tá sorrindo, tá feliz, outro dia você já tá nervoso, querendo bater em todo mundo. Outro dia você não quer falar com ninguém, fica num canto calado. Isso também faz o seu time perder a confiança em você. Se você oscila muitas emoções, qual é a mensagem que você passa para eles? Não inspira confiança. Eu não sei se um dia ele vai estar bravo, se um dia ele vai estar sorrindo. Então eu sempre falo que existe um terreno emocional, um terreno interno do líder emocional que ele precisa aprender a lidar. Porque se ele não aprender a lidar, não tem como ele engajar o time, cara. Você percebe que é sempre primeiro sobre você, para depois você aprender a lidar com o outro, e isso é inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? A capacidade que você tem de lidar com as suas próprias emoções para poder lidar com as emoções dos outros. Trabalhe muito mais dentro de você do que do lado de fora. Tá bom, do lado de fora você vai precisar ter organização, você vai precisar dar direção para o seu time, mas você precisa conquistar o coração das pessoas para que elas te escutem. Você quer respeito? Respeita as pessoas. Se você atravessa as pessoas, não deixa as pessoas falar, não escuta ninguém, você acha que as pessoas realmente vão andar com você? O que você acha? Você realmente acha que elas vão andar com você? Pensa muito bem sobre isso. E tem líder também que tem alguns comportamentos que estressa o time, né? Por exemplo, ele é repetitivo. Ele já falou uma vez, já falou duas, mas ele é repetitivo, ele não deixa as pessoas trabalhar. E aí ele quer dar opinião naquilo que ele não faz. Já viu líderes assim? Ele quer ficar dando opinião e pitaco naquilo que nem ele mesmo sabe como fazer. Você acha que as pessoas vão te escutar? Você acha que as pessoas vão te dar credibilidade? Eu sempre falo que existem dois tipos de liderança: a liderança técnica, que é você saber fazer bem o trabalho, aí o time te vê como referência, e aí você lidera pela referência que você é. Só que não é só isso, porque se esse líder técnico não sabe lidar com pessoas, esquece também. Daqui a pouco as pessoas não perguntam nada, elas preferem errar do que perguntar para ele. Ele não sabe lidar com pessoas, a pessoa vai perguntar, não sabe se vai tomar uma patada, entende? E tem a liderança de pessoas. A liderança técnica é a liderança de pessoas. A liderança de pessoas vai ser a sua capacidade de se conectar com o outro, cara. De acessar o coração das pessoas. Só que para isso, você tem que se interessar por elas. Você tem que se interessar pela vida delas.
às vezes além do trabalho. Como criar conexão se você não fala das suas dores, dos seus sentimentos com a pessoa? Você não abre um pouco seu coração com ela? O relacionamento, como que a gente cria relacionamento? É falando um pouco de nós também para o outro. Se o outro não sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações, ele vai falar: "Ih, esse daí é um homem de pedra, uma mulher de pedra, ele não tem problemas. Eu me sinto tão distante dele, ele não tem problemas, ele não parece comigo". Agora, quando você conta um problema, claro, você não vai ficar chorando as pitangas todo dia pro seu time. Mas minimamente para você criar um relacionamento, a vulnerabilidade não é um defeito, não é feio. A pessoa te vê como um ser humano, assim como ela. Agora, se você sempre é o fortão, a fortona, ela vê você tão distante dela. Fala: "Ih, esse daí não é ser humano igual eu. Ele não tem problema nenhum na vida". E às vezes você tá cheio de problemas. Você sabe, você tem problemas. Você é ser humano igual eu, a gente tem problemas, pô, pra resolver. Quase todos os dias. Só que se as pessoas não acessam sua história, se as pessoas não acessam as situações que você vive, se você é muito fechado, não espere que as pessoas se conectem com você. Se você não para um tempo para se interessar pelas pessoas, não espere que as pessoas se conectem por você, pô. Elas vão ficar cada vez mais distantes, cada vez mais afastadas, cada vez mais longe de você. Por quê? Porque você é um super-herói, você é a super-heroína, você não tem problemas, chega, cara, brutão, brutona dentro do ambiente, gritando com todo mundo, se for o seu caso, claro. Será que isso resolve? Mas tem uma coisa que você, como líder, você não pode deixar de lado. Você não pode deixar de lado. O que que você não pode esquecer de tudo isso que a gente está conversando? Que no final, o que vai importar de fato, o que vai fazer você segurar seu emprego, o que vai fazer a sua empresa prosperar é não perder o foco do resultado. Qual é o resultado que você está buscando aí? Qual é o resultado que você está buscando no ambiente que você está? Porque se você só ficar ali com as pessoas, né, né, cara, é legal, gestão de pessoas, não ficar na frente do computador só, não ficar na frente ali com o equipamento na mão, mas é entender que, ó, tem gente, tem pessoas, você tem que se conectar, você tem que ajudar, tirar as barreiras das frente delas para que elas possam avançar. Mas por quê que é importante fazer tudo isso? Para que você influencie elas em busca do resultado. Porque você tá na posição de líder para garantir o resultado. Então, o resultado não pode ser esquecido. O resultado não pode ficar de fora. Você não pode tirar o olho do resultado. Você não pode se distrair e esquecer do resultado, ficar limpando a prateleira enquanto você precisa. A prateleira vai dar resultado? Se for dar, continua. Mas o que vai importar é qual é a atividade-chave que te leva ao resultado. Qual é a atividade-chave que leva o seu time ao sucesso? Se você se distrair nisso, meu amigo e minha amiga, esquece. Você vai ter problemas. Vão cobrar de você resultado. Então, a minha pergunta para você: qual é a atividade-chave? Você está com foco no resultado? Você está se distraindo com tarefas que não estão relacionadas ao seu trabalho? Como está a sua situação? Então, o que que você não pode esquecer? Liderança é sua capacidade de influenciar pessoas em busca de um objetivo em comum. Se tornou líder, não é mais com as suas mãos, é com as mãos dos outros. Então, você vai precisar acessar o coração dos outros para que os outros façam através de você, da sua influência. Muitas vezes eles vão fazer por você, nem pela empresa mas é por você. Só que você vai ter que ter habilidade de conexão. Você vai ter que respeitar essas pessoas. Você vai ter que ter palavra com elas.
Você vai ter que ter caráter com elas. Porque se você perde a confiança, você perde o engajamento. Se você perde a confiança, as pessoas não correm mais por você. Esquece. Para conquistar a confiança é um trabalho, você tá vendo, né? Você tem que se conectar, você tem que se interessar pelo outro, você tem que ter palavras, você tem que mostrar um objetivo, você tem que, se eles tiverem dificuldade com a atividade, você tem que sentar do lado deles e treinar. Tem líder que coloca o colaborador lá na posição e quer que ele se vira sozinho. Será que ele vai se virar sozinho? O que você acha? Às vezes não tem processos, às vezes a pessoa não sabe nem como executar a atividade e não tem onde ela consultar. E ele quer que a pessoa entregue resultado. Você está dando as ferramentas, você está servindo essa pessoa. Lidera mais quem serve mais, anota isso. Lidera mais quem serve mais, quem dá a ferramenta. Tô com dificuldade aqui, ó, toma esse material, estuda. Mas também não adianta querer sufocar as pessoas, porque tem líder que vamos treinar, vamos treinar, vamos treinar, vamos treinar. Daqui a pouco a pessoa tá com 300 mil e ela não sabe para onde ir. Então, são sementes na medida certa para o seu time. São sementes que realmente vão ajudar eles ali na jornada. Eles vão avançar. Por isso que a gente faz mentorias com empresas a cada 15 dias com os nossos mentorados. Para não atrapalhar a rotina dele, para dar tempo dele assimilar. Então ele pegou aquele conteúdo, ele vai assimilar aquilo durante o processo e ele vai aplicar durante esses 15 dias. Uma vez por mês, a gente entra com o time todo. Vamos falar de educação corporativa. Colocar todo mundo na mesma página. Entender a importância das relações dentro do ambiente. Para ter uma cultura saudável. É isso que o líder Flix faz dentro das empresas. Um líder que está com dificuldade, que foi colocado na posição, não está preparado. Vamos ir preparando essa pessoa. Ser humano não é igual o robô que você vai lá, programa, amanhã ele já está aprendendo a fazer gestos. Não, cara, é um processo. Você fica 4 anos numa faculdade. E ainda assim, quando você sai, você se sente seguro? Não. Então, por isso que a gente faz esse trabalho de acompanhamento. A gente anda como parceiro das empresas. Para preparar esse líder para que ele caminhe e tenha sucesso. E ali a gente vai trabalhar desde o lado interno até o lado externo. Desde a insegurança, do medo, dos bloqueios mentais que muitas vezes esse líder vai ter. Da dificuldade de relacionamento com as pessoas que esse líder vai ter. Até ele aprender a fazer gestão, colocar a mão na massa, trabalhar ferramentas. É lado interno e lado externo. Se for só lado externo, é artificial. Um monte de treinamento que você vai ver aí fora é tudo sobre o lado externo e os problemas continuam. Porque não é só sobre o lado externo. O ser humano tem um trabalho interno. Um trabalho duplo. Emoções, lado interno, tirar um monte de entulho na cabeça que às vezes as pessoas têm, para que ela possa caminhar. E aí depois você entrega a ferramenta, ó, isso aqui você faz assim, coloca aqui, coloca ali. Gestão você faz assim, você cria uma rotina, você vai ajudando a pessoa a desenvolver. Então, muito do trabalho do Leaderflix é isso, essa educação corporativa que a gente coloca dentro das empresas. E o resultado é fenomenal. Fenomenal. Então, líder, você aí, como líder, como que você coloca tudo isso em prática? Começa trabalhando dentro de você. Começa se observando. Como que você se comporta com as pessoas? O comportamento que você tem hoje inspira confiança nas pessoas? Tem líder que não tem consistência, por exemplo, ele começa uma coisa, ele não termina, aí o time fala, não, tá mais uma coisa que ele vai começar e vai parar. As pessoas vão perdendo a confiança em você. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. E depois você precisa aprender que você precisa conquistar o coração das pessoas. Você precisa aprender a se relacionar com as pessoas. Você precisa
aprender a trazer as pessoas para você. Só que se você ficar oscilando, esquece, cara. Se você ficar oscilando as suas emoções, as pessoas perdem a confiança. Então, de tudo que a gente conversou aqui, pensa assim: quais são as 3 coisas mais importantes que você precisa hoje olhar para sua liderança e que, se você não olhar, você vai ter muitos problemas lá na frente, podendo acarretar coisas bem prejudiciais na sua jornada. Quais são essas 3 coisas? Anota num papel e se comprometa. Qual é a única ação que você pode começar ainda hoje para dar um basta nisso, começar a evoluir sua liderança? Agora, se você quer um passo ainda mais profundo, se você entende que chegou o seu momento de uma jornada mais profunda, independentemente se você é dono de uma empresa, se você é um líder que está aí na operação, que tem o seu emprego, está com medo de perder o emprego se não der resultado, entre em contato comigo. Aqui embaixo na descrição tem um link do meu WhatsApp. Clica aí e me chama, me manda um oi. A gente vai marcar um dia e horário para se falar. Eu quero poder ajudar você a ter sucesso na sua jornada, tá bom? Se você gostou desse material, por favor, lá em cima, você tem a opção de dar 5 estrelas pra gente. Eu conto com essa sua ajuda. Se foi relevante para você esse material, essa é uma forma de gratidão. Deixa lá suas 5 estrelas, avalia nosso podcast, deixe seu comentário aqui que eu quero saber sua opinião. O que você pensa sobre tudo isso que a gente conversou? E não esqueça de seguir, porque se você não segue e ativa o sininho lá em cima, você não sabe dos próximos materiais que a gente vai colocar aqui, tá bom? E compartilha com pelo menos um amigo, pessoas do seu trabalho, grupo do trabalho. Manda para lá, a gente tá precisando tanto discutir mais sobre liderança. Se você quiser que eu vou na sua empresa aí conversar um pouquinho sobre liderança, me manda um oi aqui também. Vai ser um prazer. Estamos aqui para contribuir, para a gente subir o nível das lideranças dentro dos ambientes. Se você está aqui, você já faz parte dessa transformação. Porque o nosso lema é liderar com alma, coragem, respeito e resultados. Você faz parte dessa comunidade junto com a gente. Vamos nos unir cada vez mais, tá bom? Líder, até o próximo episódio. Um grande abraço. Que Deus abençoe a sua jornada.